O plenário do Supremo Tribunal Federal deu continuidade hoje ao julgamento de duas ações que discutem a incidência do ICMS sobre suporte e programas de computador. Os ministros também analisaram o recurso referente à alíquota diferencial cobrada em operação interestadual envolvendo mercadoria ou serviço destinado ao consumidor final não contribuinte do ICMS, segundo regras de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária. O julgamento das duas ações diretas de inconstitucionalidade em que se discute a incidência do ICMS sobre o suporte e programas de computador foi retomado com o voto do presidente Luiz Fux. Ele seguiu o entendimento do ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações, votando pela incidência do ISS sobre o licenciamento ou a cessão de direito de uso de programas de computador. Eu estou votando no sentido da incidência exclusiva do ISS na linha do entendimento da divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli. Na sequência, o ministro Nunes Marques, em sua primeira sessão plenária, pediu vista do processo. Estou no meu quarto dia útil no tribunal e só tive acesso ao sistema na segunda-feira. Então, em razão disso, eu peço a compreensão dos colegas. Eu quero pedir vista desse processo e me comprometo em trazer com a maior brevidade possível. Na sessão também começou a ser analisada uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, questionando regras de recolhimento do ICMS previstas em convênio de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária. A norma foi baseada na Emenda Constitucional 87, aprovada em 2015, com o objetivo de acabar com a guerra fiscal no setor do e-commerce. Sobre o mesmo tema, também o julgamento de um recurso extraordinário que discute se é necessária a edição de uma lei complementar para disciplinar a cobrança da diferença de alíquota em operação interestadual em que a mercadoria ou o serviço é destinado a consumidor final não contribuinte do ICMS. O advogado da Madeira Comércio Eletrônico, que propôs o recurso, foi o primeiro a fazer a sustentação oral. Uma série de problemas graves que estão se perpetrando justamente porque as regras vão além da mera regulação de peculiaridades locais pelos estados. As regras que vêm sendo editadas, elas pretendem abarcar a exigência como um todo, inclusive emprestando efeitos extraterritoriais na prática às legislações locais. O Distrito Federal, uma das partes, sustenta que o diferencial de alíquota não representa nova regra de incidência do imposto e que a questão trata de critério de repartição da receita, a fim de impedir distorção na arrecadação. Imaginem a confusão que vai ser para voltar ao tempo e tentar olhar desde 2015 o que é devido para um ou outro estado. Assim, Excelência, já pedimos, o Distrito Federal e os demais estados da federação já pedem de antemão que, caso haja declaração de inconstitucionalidade, que se faça a modulação dos efeitos para dizer que o regime anterior passa a viger novamente a partir dessa decisão e até a edição da lei complementar. O advogado Eduardo Borges, que representa a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, destacou que o artigo 146 da Constituição Federal exige lei complementar para regulamentar impostos em geral. É um caso nítido de violação à Constituição, de abuso do contribuinte e ainda um pedido de modulação após o Estado estar ciente desse abuso que ele está praticando. Na prática seria, vamos dizer assim, castigar o contribuinte por ter socorrido ao Poder Judiciário. O convênio ICMS, número 93, de 2015, ainda que tenha tratado, limitamos, de normas gerais em face de uma nova sistemática trazida pela Emenda Constitucional número 87 de 2015, não pode ser utilizado, né, para fixar provisoriamente normas para as quais a Constituição Federal exige lei complementar. Os incisos 7 e 8, do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 87 de 2015, não tem
plena eficácia e, portanto, para irradiar efeitos, demandam regulamentação por meio de lei complementar. O relator do recurso extraordinário, o ministro Marco Aurélio, entende que, se não há lei complementar disciplinadora, é inválida a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do convênio número 93 de 2015, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final, não contribuinte do ICMS. O ministro votou a favor do recurso. Reformando o acordo atacado, assentar inválida a cobrança em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS na forma do convênio 92 de 2015. O ministro Dias Toffoli, relator da ADI, votou pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. No recurso, ele seguiu o entendimento do ministro Marco Aurélio. O julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Nunes Marques.